Olá, que bom estarmos aqui nesta quinta-feira maravilhosa, neste dia em que o Senhor nos chama à verdadeira conversão. Converta o seu coração, meu irmão, minha irmã. Olha, semana passada nós começamos a primeira parte da missa, né? Mas, no caso, a segunda formação, o segundo momento em que nós começamos a falar sobre a missa. E hoje nós vamos dar continuidade nessa primeira parte. Hoje vamos falar um pouco dando continuidade sobre tudo o que acontece na Santa Missa, como é que nós devemos acompanhar a Santa Missa. E hoje nós vamos falar sobre a liturgia da palavra. A liturgia da palavra, coisa que a gente deve falar sempre, não só na Santa Missa, mas a Santa Missa nos chama, nesse momento, a falar com Jesus, a falar com Deus. A liturgia da palavra, ela nos mostra que existe primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura, canto de aclamação, evangelho, homilia, profissão de fé e oração comunitária. Veja como é extensa a parte litúrgica, onde nos fala da liturgia da palavra. E veja que todas essas partezinhas, essas particularidades da missa, sempre vai nos chamando a nos encontrar mais profundamente com Cristo, com Jesus, e a nos aprofundar na Santa Liturgia, Eucarística, onde nós vamos cada vez mais penetrando no caminho de Deus, na caminhada com o Pai, enfim, nos colocando dentro da missa, nos formando para nos tornarmos realmente cristãos, verdadeiros cristãos. E a primeira leitura, ela nos chama a... Veja, nesse caso, estou falando da missa dominical, onde nós temos a primeira e a segunda leitura, ou missa festiva. Mas na semana, nós só temos uma leitura, o salmo e o evangelho. Mas especificamente, agora nós estamos falando no total, no todo, onde nós temos a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Então, é o momento em que Deus fala através da palavra. Onde Deus, já está dizendo, liturgia da palavra, onde Deus nos fala diretamente através da palavra. As leituras são tiradas da Bíblia. Todas as leituras da Santa Missa, elas são tiradas da Bíblia. E ela sendo, a primeira leitura geralmente é tirada do Antigo Testamento e a segunda leitura do Novo Testamento. Quando ela é retirada do Antigo Testamento, a primeira leitura, sempre é colocado um salmo que responde a essa leitura. E aí nós encontramos todo o percurso da primeira leitura e o salmo ele vem a responder ela, nos mostrando o caminhar, o sentido de penetrarmos dentro da palavra de Deus. Entre elas, o salmo bíblico é sempre a resposta da primeira leitura. Depois vem a segunda leitura e vem o evangelho. Antes do evangelho, canta-se um canto de aclamação. Antes de fazer a proclamação do evangelho, canta-se um canto de aclamação. Esse canto de aclamação normalmente é seguido de uma antífona referente ao evangelho do dia. Quem está celebrando e fazendo a leitura, a proclamação do evangelho, vê lá a antífona. Também o leitor, ou o diácono, ou um outro padre que não esteja fazendo a celebração, mas que seja ele que vai proclamar o evangelho, sempre vê essa antífona e pode ser falada também, ou não, é metida só a gente lê e continuamos a proclamação do evangelho. Louvamos a presença de Deus em sua palavra. Todos nós louvamos no canto a presença de Deus em sua palavra. O evangelho foram escritos por
Mateus, Marcos, Lucas e João, e relatam a vida de Jesus aqui na terra. Veja que como é a liturgia da igreja, ela é muito rica e nos mostra, nos orienta, porque os evangelhos eles nos orientam tudo da nossa vida, nos orientam tanto os evangelistas falando para aquela época e falando diretamente para nós hoje, trazendo para a nossa vida os ensinamentos. Após o diálogo entre quem proclamará o evangelho e a assembleia, faça o sinal da cruz na testa, na boca e no peito. Esse sinal da cruz não se trata daquela oração pelo sinal da Santa Cruz, não. O sinal da cruz nos ensina que pedir a Deus que ilumine a nossa inteligência, na boca para que compreenda a palavra, abençoe a boca e o coração para que a palavra seja guardada com fidelidade, carinho, sabedoria e depois levar para a nossa vida. Toda a palavra de Deus ela vai penetrar na nossa mente, no nosso coração, depois vamos levar ela para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. Toda a Assembleia fica em pé, na expectativa de ouvir a palavra de Deus solenemente anunciada. E toda vez que vai ser proclamado o Evangelho na liturgia, todas as pessoas ficam de pé, para ficar na expectativa de escutar Deus falando. É o arauto, é aquele que anuncia e todo mundo fica ali observando e sentindo a presença de Deus. Faça silêncio e preste atenção. É Jesus que nos fala através do celebrante, através daquele momento que está sendo proclamado o Evangelho. A palavra do Senhor é luz para a nossa inteligência, paz para o nosso espírito e alegria para o nosso coração. Veja como é rica a liturgia e como é que a palavra ela nos coloca nós diretamente com Deus. Primeiro fazemos um diálogo da Assembleia com a palavra e depois o próprio Cristo nos fala diretamente. É o momento de entendermos as leituras do dia. O Padre nos explica os seus sentidos e as liga com a nossa vida. Traz a palavra, é proclamada, depois a homilia. O padre, o celebrante, explica a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, e nos traz ele todo esse conteúdo para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E aí nós depois levamos para o nosso cotidiano. Em seguida, depois da homilia, os fiéis se levantam e recitam o credo. O credo nós sabemos que é a nossa oração onde nós professamos a nossa fé. A fé que recebemos lá no batismo, que ficou embutida em nosso coração. Nós agora, em todas as celebrações da Santa Missa, nós professamos a fé. Nós entregamos a Deus, mostrando que normalmente nós cremos nele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Enfim, o credo, completei inclusive duas maneiras de se rezar o credo. É o Nicênio Constantino, agora fugiu da ideia. É o Nicênio e o outro credo que é o normal. Depois vem a oração dos fiéis. Depois de ouvirmos a palavra de Deus e de professarmos a nossa fé com o credo e confiarmos em Deus que nos falou, nós colocamos em suas mãos as nossas preces de maneira oficial e coletiva. Depois do credo, vem a oração dos fiéis, nós chamamos da oração da Assembleia, onde todos nós, vem aquelas orações preparadas, mas também tem as orações que trazemos em nossos corações. E aí nós colocamos diante de Deus, aí é todo mundo, a oração coletiva, todas as pessoas fazem a oração, normalmente quando as preparadas é pela igreja, é pela Assembleia, é pela comunidade, pelos doentes, enfim, a oração da Assembleia, onde todo mundo participa desta oração, deste momento desta graça que Deus nos traz. Olha, na próxima semana nós vamos dar continuidade. Aí vamos falar sobre a procissão das oferendas, oração eucarística, sobre o santo.
consagração do pão e do vinho, oração pela igreja e a doxologia. Tudo isso na próxima semana. Hoje nós vamos ficar só com mais esse momentinho, esse gostinho de estar aprendendo um pouco, exercitando um pouco a nossa mente e o nosso coração para nos encontrar na Santa Missa bem, com todo amor e com todo carinho, nos encontrarmos na Santa Missa, de forma que juntos trabalhamos o nosso caminhar, o nosso coração, a nossa vida para com Deus. Hoje, dia do Senhor, dia em que nós fazemos adoração ao Santíssimo. Toda quinta-feira, eu disse que ia lembrar aqui, vamos lembrar, toda quinta-feira, nossa igreja se reúne para ir diante de Jesus, diante do Santíssimo, na hóstia consagrada. E aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, após a adoração, 5 horas da tarde, às 17 horas, nós temos a Santa Missa também. Então venham, participem da nossa adoração e participem da Santa Missa, às 17 horas. Na nossa capela tem também, começa de 8 horas da manhã na capela, Nossa Senhora Desatadora de Nó, vai até às 17 horas também. Ultimamente está indo só até às 15, porque está tendo sempre alguma atividade, um batizado, casamento lá, a capela muito bonita, a pessoa está pedindo muito para celebrar batizado, casamento, e olha que nós estamos com a semana, e já está chegando a festa também, viu? O novenário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e nós temos lá missa no sábado às 17 horas, e tem missa no domingo também, às 8 horas da manhã. Não percam, participem. Olha que essa semana está começando o tríduo, viu? Amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, é hoje que já começa, é hoje, não é amanhã, sexta-feira. Está começando o tríduo de São Padre Pio. São Padre Pio vai ser sexta, sábado, domingo e segunda-feira, não percam. Vá lá no Instagram e acesse lá, @Padre Pio, Capela Padre Pio, Orlando Dantas, que você vai encontrar detalhadamente. Olha, está ficando bonito, está sendo colocado as pedras já nas paredes, o teto já está pronto, enfim, está ficando linda, maravilhosa, já está linda, maravilhosa. E não esqueçam, dia 30, saindo da matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vai ter a caminhada bíblica. Compre sua camisa e vá para a caminhada bíblica, saindo da matriz até a Capela Padre Pio. E lá vai ter um café da manhã, um delicioso café da manhã. Adquira a sua pulseirinha, o seu momento para estar lá, nesse lindo café da manhã, que vai ser delicioso. Hoje, a liturgia, como sempre, a liturgia da nossa igreja sempre nos chama a conversão e é sempre rica, maravilhosa. Nós estamos hoje com a primeira leitura, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 11. Hoje Paulo vai colocar no seu coração a forma exata e a fórmula de você converter. Preste atenção. Vou ler só um pouquinho para dar uma aguinha na boca dessa primeira leitura de hoje. Irmãos, quero lembrar-vos que o evangelho que vos preguei e que recebestes é no qual estáis firmes. Olha, irmão, preste atenção. O evangelho que Paulo estava pregando a Coríntios, e está falando para ele, lá está falando para nós hoje. O evangelho que ele recebeu de Cristo, aquilo que ele aprendeu com Cristo, e está passando, é para você receber com fé. Ele disse, se você, por ele, sois salvos. Se estáis guardando tal qual ele vos foi pregado, por mim, Paulo falando à comunidade de Coríntios. Igual naquele momento que o padre está pegando, o sacerdote. Se você guardar o evangelho tal qual Jesus está mostrando, como está lá, os evangelistas escreveram,
em Marcos, em Lucas, em João, ele mostrando que se você guardar os mandamentos, guardar o evangelho, do jeito que Jesus fez, pode ter certeza, você está no caminho certo, no caminho da salvação. Se estás guardando tal qual ele foi pregado, pronto, a conversão está aí. Paulo, ele é muito bom, viu? Paulo, ele fala diretamente para nós. Está falando para a comunidade de Coríntios e está falando para a comunidade do Orlando Dantas hoje. E de adjacência, de quem estiver escutando esta mensagem que Paulo está mandando para você agora, abra o seu coração e escute Paulo falar. Paulo está falando como a, a, a parte da palavra da missa, né? Da liturgia da palavra. Ele fala, abra os seus ouvidos e abra o seu coração para escutar Cristo falar. E Cristo está falando através de Paulo nesse momento. Aí se não for desse jeito, de outro modo, tereis, se você não escutar desse jeito, abrindo o coração, for de outro modo, vocês não terão abraçado a fé. A fé que você está querendo abraçar está em vão. Não tem sentido. O sentido é você escutar a palavra e colocar em prática a palavra de Deus. O versículo 3, ele diz que, com efeito, transmitimos em primeiro lugar aquilo que mesmo tinha recebido, a saber que Cristo morreu por nossos pecados. Ele disse que nós, se não tivermos escutado realmente e acreditado que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, não é a nossa fé. Nós temos que acreditar. É a Escritura que está nos dizendo. Segundo as Escrituras, o Paulo está falando para nós. Cristo morreu por nós, está lá, confirmado na Escritura. Segundo a Escritura, ele apareceu a Cefas, apareceu aos 12, apareceu mais tarde a uma multidão, e depois ele apareceu a Paulo. Paulo disse, mas ele apareceu a mim como um abortivo. Ele apareceu a mim, eu nem mereço ser chamado de discípulo, nem mereço ser chamado de apóstolo. Eu era um perseguidor dos cristãos. E hoje Cristo me chama a esta conversão. Veja que lindo, maravilhoso este evangelho, onde ele nos fala que Paulo, ele nos remete a esse momento realmente de amá-lo, de respeitá-lo em todas as instâncias, em todas as graças. Veja que essa carta aos Coríntios, ele nos mostra que Paulo mostra como a ressurreição de Jesus não é apenas uma prova inútil, imprópria. É uma prova da ressurreição verdadeira. Prova que no princípio Deus realmente já tinha preparado para que Jesus viesse e nos mostrasse que deveria morrer, pagar pelos nossos pecados, e aí sim, a ressurreição dos mortos está em Cristo. Senão, a gente não vai acreditar que vamos ressuscitar? Vamos sim. Ele diz que na segunda vinda vai ressuscitar os vivos e os mortos. Lá em Coríntios, ele diz que certo, todos nós devemos estar certos que a ressurreição de Cristo realmente é perfeita, existe e que ele vai vir para nos resgatar no dia do juízo final. Paulo foi o último homem a ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo, o último homem a ser chamado por Cristo em seu corpo, para ser seu apóstolo, o último homem a ter visto fisicamente Cristo em seu corpo. João, logo depois, viu na realidade, uma visão espiritual, mas Paulo viu o próprio Cristo falando com ele, no momento que ele ia para Damasco. Veja que esta riqueza, esta forma de a gente entender a Bíblia, entender o Evangelho, de nos mostrar realmente o caminhar diante de Cristo, nos traz a certeza de que Ele é amor, que Ele é esperança, que Ele é que nos leva realmente a nos fazer
esse caminhar doce, esse caminhar de ser cristão e querer nunca se afastar da igreja de Cristo, de ser um outro Cristo para o irmão. O Salmo, ele nos responde a primeira leitura de uma forma muito clara. Aclamai, ó Senhor, a terra inteira. Servi ao Senhor com júbilo e alegria. Neste momento em que ele nos responde esta leitura da primeira carta aos Coríntios, ele nos traz o Salmo 117 e 118, ele diz que dai graça ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Veja, nós devemos dar graça sempre a Deus, porque a misericórdia para conosco ela é eterna. Nunca vai deixar... Veja, o segundo parágrafo do Salmo diz, a mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Por isso que nós devemos dar graça. Ele sempre está nos levantando, fazendo maravilhas, nos mostrando o caminhar, nos ensinando a ser realmente um outro Cristo, a ter a dignidade, a abertura de amor para com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha, essa quinta-feira, você vê como é bom a gente fazer uma reflexão todos os dias, mas na quinta-feira é uma reflexão deliciosa, porque é um dia em que nós realmente damos graças ao Senhor. Ele dá graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a tua misericórdia. Para com você, meu irmão, para comigo, para com as nossas famílias. Ele nos leva a este caminhar. E vamos também rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora, que sempre intercede e mostra os caminhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho hoje é Lucas, capítulo 7, de 36 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por trás, chorava aos pés de Jesus e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, os fariseus que havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas, enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação. Ela, porém,
Desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor àquele a quem se perdoou pouco, mostrou pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, este, este evangelho onde nos fala desta pecadora é interessante, que nem Simão, nem Jesus, nem aquelas pessoas falam o nome da mulher. Ele fala a pecadora. Aquela, se ele soubesse quem era aquela mulher pecadora, por que ele não fala o nome da mulher? Porque, na realidade, ele não determina quem é o pecador. Ele fala com essa mulher, qualquer um de nós, onde temos o pecado e precisamos ir até Jesus e não fazer como um Simão, como o fariseu, que talvez estava testando ele, chamou ele lá para este jantar, para este almoço, para testar, para colocá-lo à prova. Então, esta passagem de Lucas, ela fala essa história desta mulher que apresenta a misericórdia a Jesus. E ela recebe a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus. Ele tem misericórdia, tem compaixão para com ela, uma pecadora, considerada impura, talvez fosse uma perdida, uma prostituta da época. E ela possivelmente era uma prostituta, mas Jesus foi convidado por Simão, um fariseu, para jantar em sua casa, e ele não convidou esta mulher. Mas essa mulher, ela foi para mostrar realmente este amor e a certeza de que ela acreditou neste amor de Deus, nesta misericórdia, e ele teve compaixão dela. Você, meu irmão, minha irmã, agora, baixe um pouquinho a sua cabeça e se coloque aos pés de Jesus. Veja que ela não tinha muito o que oferecer, mas ela trouxe tudo o que ela conseguiu, o melhor que ela conseguiu. Chorou aos pés de Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus, pedindo esse perdão pelos pecados. Ela colocou perfume nos pés de Jesus. Enfim, qual é a sua dor nesse momento? Coloque nos pés de Jesus. Faça esse pedido a Ele neste momento de oração. Senhor Jesus, nós estamos te pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos conserve realmente para uma vida digna, para uma vida de amor, para realmente sabermos, termos consciência de que só a Ti devemos adorar, que só a Ti devemos realmente louvar. Lembre-se que o arrependimento não é um evento ou simplesmente uma súplica qualquer, mas é um pedido para a remissão dos pecados. Se arrependa, mesmo os pecados leves ou graves, não tem. O arrependimento é em todos os momentos. Quando você faz qualquer coisa contrário à vontade de Deus, devemos pedir perdão. Devemos ajoelhar seus pés. É por isso que hoje, na quinta-feira, devemos realmente vir ao Santíssimo para adorar, ajoelhar aos seus pés. O arrependimento é um processo que nós vamos nos arrependendo cada dia, nos arrependendo sempre e fazemos um esforço para chegarmos ao Senhor, para que Ele nos afaste de todo o mal, para que Ele nos leve realmente a este limiar da nossa fé, a esta alegria que é encontrar-se com Cristo, encontrar-se com o amor do Pai, viver plenamente essa graça. Por isso, sejamos como esta mulher pecadora que se arrependeu. Jesus disse assim, teus pecados estão perdoados. E Ele diz hoje para mim, diz para você, se arrependa, que os seus pecados vão estar perdoados. Se for pecado grave, vai ao sacerdote. E ele, através do sacerdote, Jesus perdoa os seus pecados. Ele é um Pai misericordioso. Ele é o Pai da graça, é o Pai do amor. Ele é quem nos faz realmente caminhar com esta alegria de estarmos sempre juntos,
em amor, em harmonia, rezando uns pelos outros, viu? Reze pelo diácono, o diácono está rezando por você. Não esqueça, o amor de Deus é infinito e ele nos traz realmente essa graça. Abra o seu coração para este amor. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, mãe dos sacerdotes de Jesus. Esta oração é a oração onde nós vamos realmente pedir pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pelos padres, pelo bispo, enfim, pela igreja. Então, vamos fazer sempre a oração de pedir o amor do Pai para com aqueles que estão à frente, que também temos dificuldades, também sentem dificuldades, temos momentos em que precisa do teu amor, da tua oração, da tua compreensão. Reze para que nós sejamos cada vez mais fortes, mais firmes. Vamos rezar o Santo Anjo para pedir a Deus que Ele esteja sempre conosco. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não esqueça, vem um sábado de manhã, 10h30, o nosso seminarista Thales vai receber um ministério. Viu? Venha, Dom Josafá vai estar aqui, venha participar também, para que a gente esteja todos juntos, rezando pelo nosso irmãozinho, que logo, logo vai estar recebendo realmente o momento em que ele vai receber o sacerdócio. E aí nós já estamos com mais um padre, vamos rezar por vir mais padres, mais sacerdotes. Viu, meu irmão, minha irmã? Reze pelos seminaristas, para que eles realmente caminhem realmente na santidade. Sejam santos como eu sou santo, de Jesus. Vamos ser santos. Não esqueçam, viu? A festa, essa semana, é a festa de São Padre Pio, começando na sexta-feira, amanhã. E na outra semana já vamos ter o novenário de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Participem, venham, coloquem suas orações, façam seus pedidos, agradeça a Deus e reze uns pelos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Deus abençoe.